Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa aula 12 de materiais de laboratório. E aí, como estão os estudos de vocês? Fizeram os exercícios da aula 11, tiraram as dúvidas de vocês? Bom, para a aula de hoje nós vamos usar o material da EXAG, tá? Eu deixei aqui uma apostila de noções básicas para a utilização de laboratórios químicos. Então, essa apostila ela tem 101 páginas, é um pouquinho longa, mas tem, sim, muitas informações importantes para o uso de laboratório. Fala sobre normas de segurança, sobre as principais vidrarias, os equipamentos, enfim, fala sobre bastante coisa. Ela foi feita pelos 3 professores aqui, Marcelo Leão, Aline Benevides e Ana Cláudia Alves. São professores do IFMT Campus Confresa. Eu tenho que puxar um pouquinho de saco do IFMT. Eu formei no Bela Vista, mas ainda assim, eu gosto muito de sempre relembrar do IFMT. E esse material aqui ele é muito bom. Tem bastante coisas legais. Eu tirei bastante coisa para nossa aula de hoje. Aqui na pasta da aula 12, no Drive do cursinho, aqui tem a apresentação da aula de hoje. E aqui também temos atividade, né, a lista de atividade dessa aula. São 7 exercícios, não está difícil, tá? Eu espero que vocês façam qualquer coisa, tirem dúvidas ou comigo ou com os monitores. E é isso, né? Não deixem de estudar, gente, por favor. Vamos lá. Aula 12, materiais de laboratório. Vamos começar, então. Laboratórios de química são ambientes de trabalho que exigem seriedade e organização, não apenas durante a execução de experimentos, mas também no armazenamento e manuseio de reagentes, vidrarias e equipamentos neles disponíveis. Então, essa seriedade e organização é muito importante para a execução do trabalho e também para evitar riscos, né, de segurança. Então, por exemplo, os acidentes de trabalho acontece quase que totalmente por falta de seriedade e organização. Então, antes de você entrar no laboratório, você tem que estar munido de todas as informações necessárias para você executar o seu experimento. Então, você tem que saber as normas de segurança, você tem que saber o que você vai fazer lá dentro, você tem que estar munido de todos os equipamentos de proteção. Então, é importante essa seriedade, essa organização. O uso do laboratório requer treino prático, domínio e segurança do ambiente, você tem que dominar o que você está fazendo e você tem que estar seguro, né, dos procedimentos que você vai realizar. Exige treino prático, porque a praticidade que vai te proporcionar conhecimento ali sobre aquele ambiente, vai te proporcionar segurança, né, também. E os acidentes de laboratório vão ocorrer principalmente devido ao despreparo. Então, ali, se você está bem preparado, se você está preparado para entrar ali, você está munido das informações, você sabe o que você tem que fazer, é muito difícil de ocorrer um acidente de laboratório. Então, você saber ali o que você está fazendo já é assim, te proporciona uma segurança quase que total, ok? Para atuar no laboratório de química, é necessário conhecimento das normas de conduta e segurança, utilizar os equipamentos de proteção, identificar e utilizar corretamente os materiais e equipamentos, além de saber executar algumas técnicas fundamentais. Então, é para isso que trouxe, né, esses 3 professores trouxe essa apostila, né, para o IFMT Campus Confresa, para que os alunos consigam entender o funcionamento de um laboratório de química, o que é necessário, né? Então, essas informações que estão contidas dentro da apostila. Então, eu super recomendo, tá? Eu gostei muito da apostila, realmente, deu bastante coisa, eu trouxe para a nossa aula de hoje. Então, começando sobre os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. São destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e saúde, consistem no jaleco ou guarda-pó, né, que são similares, o sapato fechado, também tem a calça comprida, né, fechada, óculos de segurança, máscaras e luvas. Então, isso vai te proporcionar segurança. Caso você trabalhe com alguma reação que espirre alguma coisa, né, então você está munido ali do jaleco, sapato fechado e calça comprida e óculos já é muito bom. Então, assim, é muito importante. E a máscara também, né? Que, por caso tenha uma reação com desprendimento de gás, você não inale isso, né? Então, todos os equipamentos, eles são necessários. Não para você utilizar dentro do laboratório. Antes de você entrar, você tem que estar munido desses equipamentos, né? Então, antes de você entrar, já tem que estar totalmente preparado para a utilização do laboratório. Equipamento de proteção coletiva. São itens fixos ou móveis instalados no ambiente, né? Então, são instalados no laboratório. Temos, primeiramente, a capela, que é esse material aqui. Aqui nessa foto ao lado, né, é uma coisa mais bonitinha, né? Eu acho que mais recente. Não sei, acho que eu nunca vi uma tão bonitinha assim. Costumava bem assim, mais simples. Mas, basicamente, você vai utilizar ela para
algumas reações mais perigosas, né? Então, reações com desprendimento de gases ou reações, por exemplo, com oxidação de ácidos, né? Vão ser feitas dentro da tabela. Então, você vai colocar apenas as suas mãos ali para dentro, você vai puxar o vidro, né? Para que você tenha menos contato ali, né? Para que aquilo te proporcione segurança. Então, é isso. Chuveiro de emergência, aqui, ele pode estar dentro do laboratório, como é o caso aqui, né? O chuveiro de emergência aqui com lava-óleos, ou o chuveiro pode estar num ambiente à parte, por exemplo, na saída do laboratório, num banheiro. Esse banheiro ele não vai ser com portas, tá? Ele vai ser sem portas. No IFMT Bela Vista, onde eu formei, ele era assim. Tinha dentro do laboratório, mas também tinha fora, esse banheiro à parte. E é um banheiro sem portas, de fácil acesso, onde você vai girar essa alavanca, né? E já vai cair água. Isso tem que ser algo rápido de acontecer, tá? E tem o lava-óleos também. Ele pode estar junto com o chuveiro de emergência ou à parte, tá? Onde vai vir água de baixo para cima, normalmente quando você tem que lavar rapidamente o seu rosto. E extintores de incêndio. Eu tinha separado antes as vidrarias, primeiro, né, para falar somente sobre as vidrarias, depois sobre os equipamentos, mas depois eu tive que juntar tudo, dar uma misturada para facilitar o entendimento. Então, aqui, falando sobre vidros, né, as características e as vidrarias, né. O vidro ele é empregado nos laboratórios desde o século XIV, por conta da sua transparência, né, então isso foi um fator determinante para o uso dos vidros dentro dos laboratórios. Existem vários tipos de vidros que são utilizados em laboratórios, dentre eles se destacam os borosilicatos e o vidro pirex. Borosilicatos, este é um dos mais empregados no laboratório, é quimicamente inerte e normalmente não reage com substâncias que porventura entrem em contato com o material. A temperatura de fusão é muito alta e isso torna ideal para trabalho de altas temperaturas e além disso é possível sucessivos aquecimentos e resfriamentos sem oferecer risco de quebra devido a baixo coeficiente de dilatação. Temos o vidro pirex, que também é muito utilizado na preparação de frascos de laboratório, que resiste a quase todas as temperaturas normalmente usadas e é altamente resistente a ataques químicos, possui baixo coeficiente de dilatação, permitindo a fabricação de peças de paredes relativamente grossas, resultando em uma boa resistência mecânica, sem sacrificar resistência a choques térmicos. Esse é o vidro mais econômico e o melhor vidro para usos gerais em laboratório. Então, como exemplo, nós temos os borosilicatos e o vidro pirex, que são os mais utilizados, tá? Começando aqui com um tubo de ensaio. São pequenos tubos, né? São para pequenas reações químicas, utilizados em reações químicas, principalmente em testes de reação, onde são reações menores, né? Que você vai com poucos reagentes. Então, ali, esses tubos eles podem ser mais compridos, mais achatados, mais largos ou mais fininhos, tá? E normalmente é utilizado para quando você vai colocar ali dentro desses tubos pequenas quantidades de solução para você normalmente identificar o que tem ali dentro, né? Às vezes tem alguma substância de interesse que você quer saber se tem naquela solução e aí vai ocorrendo esses pequenos testes de reação. O tubo de ensaio proporciona também o aquecimento direto no bico de Bunsen, então você pode levar ali com o auxílio de uma pinça de madeira, segura ali o tubo de ensaio, e aí você leva diretamente a chama, então você vai colocar ele na chama diretamente, não pode ficar fixo ali, você tem que levar e retirar e sempre movimentando, né, movimentos circulares para proporcionar agitação, então você vai agitando ali, coloca e tira na chama do bico de Bunsen. Nunca virar a boca do tubo de ensaio para você ou para alguém. A gente sempre leva ele para a parede, normalmente, para que caso ocorra ali de espirrar a solução que está ali dentro do tubo de ensaio, não machuque ninguém, não cause um acidente em ninguém, tá? Estante para tubos de ensaio, onde a gente vai armazenar esses tubos de ensaio, é um suporte, né? Diferentes modelos de materiais, aqui temos de madeira, por exemplo, e tem vários tamanhos, para servir poucos tubos ou para muitos, enfim, né? Eles têm vários tipos, né, para todos os gostos, de várias cores também, tá? É apenas para você colocar ali nesses tubos de ensaio, tanto para você guardar eles, né, para você armazenar, para você guardar eles, ou para você utilizar ali durante durante as suas reações, durante os seus experimentos. E os tubos de ensaio eles vão ser marcados. Percebam que eles são aqui transparentes, não tem nenhuma indicação
diferença de um para outro, e às vezes a gente tem soluções iguais, então a gente sempre marca ali com solução A, solução B, e aí numa folha à parte a gente coloca o que é na solução A, o que tem na solução B, ou você coloca diretamente ali o que é, tipo, solução de NaOH, ou solução de HCl, enfim, a gente sempre coloca ali, né, com canetão, aquelas canetas, por exemplo, de quadro branco ou caneta permanente, enfim. A gente sempre identifica ali o que é, né, que contém naquele tubo de ensaio. Isso não só para o tubo de ensaio, né, para as outras vitrarias também a gente gosta de identificar, a gente chama de rotular, né, a solução que está ali dentro. Aqui nós temos um becker de diferentes capacidades volumétricas também, percebam aqui vários tamanhos diferentes, usado para aquecimento de líquidos, reações de precipitação e etc. Está entre os recipientes mais utilizados no laboratório. O becker é realmente muito utilizado mesmo. A capacidade varia de alguns mililitros até litros, então são várias capacidades volumétricas, feitos de vidro pirex, são resistentes ao aquecimento, ao resfriamento e ao ataque por drogas químicas, então é resistente também a reações químicas, né? E são de fácil limpeza. Perceba ali que tipo, funciona como se fosse um caneco, né? Um canecão ali. Então a gente consegue lavar ele facilmente. Temos aqui a bureta, diferentes capacidades volumétricas, percebam aqui que ela é graduada, identificação de volume, e aqui temos uma torneirinha. Usadas para medidas precisas de líquidos e análises volumétricas, também a varia de medida de volume com precisão, exemplo, a bureta de 50 ml permite leitura com um absoluto de mais ou menos 0,05 ml, então proporciona precisão de volume. A graduação é em geral até décimos de mililitros, é provida de torneira que permite interromper o escoamento exatamente no instante desejado, sendo por isso especialmente indicada para uso nas titulações. O tempo de escoamento é um fator de importância básica. Então, quando você utilizar a sua bureta, você tem que entender, você tem que saber o tempo de escoamento. Se o escoamento é rápido ou se ele é lento, para que você consiga utilizar ela. Normalmente a bureta ela está ligada ao Erlenmeyer. O Erlenmeyer também tem diferentes capacidades volumétricas, percebam aqui os tamanhos diferentes, né, com capacidades volumétricas diferentes. Então, os Erlenmeyers ou Erlenmeyer é utilizado em análises titolométricas e aquecimento de líquidos, a gente pode então usar para aquecer líquidos ou juntamente com a bureta nas titulações. Então, aqui nós temos um suporte universal, prendendo a bureta aqui, e embaixo a gente vai colocar um Erlenmeyer. Aqui tem essa base aqui do suporte universal. E aí, basicamente, vamos adicionar na bureta uma solução padrão. Aqui no Erlenmeyer a gente tem uma solução que a gente deseja determinar a concentração. E aí nós vamos estar sempre movimentando esse Erlenmeyer. Então, para os destros, né, é comum segurar com a mão direita a torneira para a gente controlar ali o escoamento da bureta e com a mão esquerda movimentando ali o Erlenmeyer, né, sempre em agitação, não muito rápida, não muito devagar, mas ali numa agitação constante. Porque no momento que a gente está com a torneira aberta, né, escoando ali o líquido, né, da solução padrão, nós vamos estar alterando a concentração, né, e o pH da solução que está ali no Erlenmeyer, que a gente deseja determinar a concentração. Então, a titulação consiste ali no Erlenmeyer, a gente tem o titulado. No titulado a gente vai adicionar gotas do indicador, ele pode ser ácido oxálico ou fenolftaleína, isso depende da solução padrão que você está utilizando, que é o titulante, né, que vai ser adicionado na bureta, e aí a gente vai vai abrir ali a torneira para que ocorra o gotejamento, movimentando ali o Erlenmeyer, até que ocorra um ponto de viragem, onde o indicador vai determinar a mudança de pH. Então, quando tem esse ponto de viragem, aqui percebam que mudou de cor, aqui a gente tem uma solução que é o titulado transparente, e aqui a gente tem rosinha, é o ponto de viragem, quando mudou de cor, por isso que virou do transparente para o rosa, o ponto de viragem virou a cor, mudou a cor. E aí com isso, quando tem esse ponto de viragem, a gente vai ter a leitura do volume do titulante na bureta, e aí com isso a gente vai fazer os cálculos para determinar a concentração do titulado, né? Então, é assim que consiste a titulação. Aqui nós temos um balão de fundo fato, é um balão redondinho ali, mas a base dele é reta. São diferentes capacidades volumétricas, é utilizado para aquecimento e para armazenamento de líquidos. Temos aqui um balão de fundo redondo, diferentes capacidades volumétricas, a mesma coisa, com a diferença que ele é totalmente redondinho. Então, é usado para aquecimentos
de líquidos e reações como desprendimento de gases. Normalmente o balão de fundo redondo ele é utilizado na manta aquecedora, porque a manta aquecedora ela vai proporcionar um aquecimento e ele é totalmente redondinho ali, percebam então que vai vai envolver aqui grande parte aqui da parte de baixo do balão de fundo redondo. Não vai adicionar, por exemplo, na manta aquecedora o balão de fundo chato, porque não faz sentido colocar ele aqui dentro, né? Se é redondinho, a gente tem que aproveitar essa propriedade dele, essa característica dele de ser redondo. A manta aquecedora é utilizada para aquecimento uniforme, por se tratar de ser redondo, e controlado de materiais durante uma análise química. Seu uso é indicado para a manipulação de substâncias inflamáveis, já que não gera faíscas, que seria uma fonte de ignição para uma explosão. Então, quando a gente trabalha com substâncias inflamáveis, não se recomenda um bico de Bunsen, mas sim uma manta aquecedora, que é redondinho assim, tá? Aqui nós temos um balão de destilação, também é de fundo redondo, ó, mas tem essa saída lateral aqui. São de vários tamanhos, várias capacidades volumétricas. É utilizado em destilações, possui essa saída lateral para condensação dos vapores. Nós vamos falar de condensadores mais para frente, mas aqui, basicamente, a gente tem aqui uma tela de amianto, né, num tripé. Aqui tem um bico de Bunsen. Pode ser utilizado, em vez do bico de Bunsen, tela de amianto, tripé, pode usar a manta aquecedora, tá? Aí aqui, nós temos aqui o balão de destilação. Aqui a gente vai colocar um termômetro, né, aqui fixo aqui numa rolha. Esse termômetro tem que vir até aqui, na saída lateral. Aí aqui a gente vai colocar um condensador. E aí na saída do condensador aqui nós temos um Erlenmeyer. Aqui ele pode estar em cima de um tripé ou num suporte que vai proporcionar altura suficiente para ele ficar aqui, tá? Mas ele tem que ficar aqui próximo aqui do condensador para que não se perca, né, o material destilado, tá? Nós temos aqui um balão volumétrico, usando diferentes tamanhos também, diferentes capacidades volumétricas, utilizadas para preparar e diluir soluções, tá? Como tem aqui essa tampinha, a gente consegue colocar ali a solução ali dentro e diluir, porque a gente pode movimentar, né? Por ter tampa, a gente pode movimentar a solução ali dentro presente. Aqui nós temos proveta ou cilindro graduado. Eu nunca ouvi chamar de cilindro graduado. Eu sempre ouvi como proveta. Mas, caso você escute cilindro graduado, você sabe que está falando de proveta. Pode ser totalmente de vidro, ou pode ser de vidro com essa base aqui de plástico, ou pode ser totalmente de plástico, como aqui é o caso. São diferentes modelos, diferentes capacidades volumétricas. É utilizado para medidas aproximadas de volumes de líquidos. Então, ele não fornece precisão de volume. É comumente graduada em mililitros, com um erro de leitura de mais ou menos 0,5 ml. Então, o erro de leitura é muito grande, por isso que não te fornece precisão de volume. Não deve ser aquecida em estufa e nem carregada com líquidos quentes, tá? Para isso, a gente tem outras vidrarias para ser aquecida ou para armazenar líquidos quentes, tá? A proveta não é para isso. Aqui nós temos a pera de sucção, utilizada para succionar líquidos para o interior das pipetas e liberá-los em um recipiente de forma que o usuário não tenha contato com a substância. É chamado também de pipetador de 3 vias, por se tratar de 1, 2 e 3 vias. Esse equipamento é feito de borracha e facilita a entrada do líquido na pipeta por criar uma pressão diferente da atmosfera. Pode ser tomada também somente de pipetador também, né, a pera de sucção. Mas existem pipetadores automáticos hoje, né, modernos, enfim. Normalmente, as peras de sucções presentes no laboratório são muito ruins, né? Eu lembro que quando eu estudava, né, quando eu fazia técnico, eu tive que comprar a minha, porque as que tinha no laboratório realmente era impossível de usar. Porque as pessoas, quando vai usar, por se tratar de... Ela funciona por sucção. Então, às vezes, tem gente que não tem controle na mão, e aí enche a pera de sucção da solução. Então, gente, é horrível, tá? Então, aí ela fica fazendo aquele barulhinho assim, sabe? Daquele, sei lá, não sei, é estranho. Mas, basicamente, você vai colocar essa parte aqui de baixo, aqui dentro, na parte superior da pipeta, e aí você vai esvaziar ela, tá? Na verdade, você primeiro esvazia ela, aperta nesse azinho que tem aqui em cima, esvazia ela e prende na pipeta, na parte superior, essa parte aqui.
E aí depois você vai utilizar ela. Você vai colocar, né, a parte inferior aqui da pipeta dentro do recipiente que contém a solução do seu interesse, para você colocar dentro da pipeta. E aí você vai apertar nessa parte aqui, nesse botãozinho aqui do S, que é o de sucção, para você succionar o líquido para o interior da pipeta. E aí quando você tiver o volume do seu interesse, você vai apertar aqui nesse Ezinho para liberar, né, para esvaziar a pipeta. Basicamente é isso. Nós temos a pipeta volumétrica, que é usada para medir precisamente volumes fixos de líquidos. Volumes fixos, porque quando você tem uma pipeta volumétrica de 10 ml, você vai medir precisamente 10 ml. Quando você tem, por exemplo, aqui uma pipeta volumétrica de 5 ml, você vai medir precisamente um volume de 5 ml, tá? Então, por isso que volumes fixos de líquidos. Aqui nós temos a pipeta graduada, ela tem essa graduação aqui de indica o volume. Existem diferentes capacidades volumétricas para ela também. É utilizada para medir volumes variáveis de líquidos. Também oferece precisão. O líquido é introduzido por sucção, aplicado na parte superior, né? Aqui nessa parte superior a gente vai colocar a pera de sucção. Até acima do menisco, né? Onde você vai adicionar, você vai succionar, você vai adicionar o líquido, né? A sua solução até acima do menisco, porque... Eu vou mostrar um videozinho, vai ser mais fácil de entender. Deixa-se escoar lentamente o líquido para o acerto do menisco e posterior transferência do volume medido. É muito importante o tempo de escoamento, né? Tanto da pipeta quanto da bureta. Fala-se sobre o tempo de escoamento, ele é muito importante, pois dele depende o teor em líquido que fica aderente às paredes internas. Então aqui a gente tem um vídeo, vou mostrar aí para vocês. As pipetas são tubos cilíndricos usados para medir determinados volumes de líquidos. Existem dois tipos básicos de pipetas, as graduadas e as volumétricas. Neste vídeo, falaremos somente sobre as pipetas graduadas. As pipetas graduadas têm escala numerada e por isso são usadas para medir volumes variados, ou seja, com esse tipo de pipeta, podemos medir diferentes volumes até seu volume máximo. Algumas iniciam sua escala 0 mm a partir da ponta da pipeta, outras iniciam do topo. Por este motivo, observe este detalhe antes de usar. É comum encontrarmos pipetas que apresentem dois traços em seu topo. Isso indica que ao transferir volumes com esta pipeta, deve-se retirar a última gota que normalmente fica contida em sua ponta. Esta pipeta é conhecida como pipeta de sopro. Outra forma de identificar esse modelo é encontrar a gravação blowout ou souffler. Quando, porém, a pipeta não apresentar dois traços ou qualquer indicação específica, não é necessário retirar a gota residual, pois a pipeta encontra-se calibrada para permitir esta perda, mantendo a precisão nas medidas. Como usar uma pipeta graduada? Primeiramente, devemos colocar o líquido a ser medido em um recipiente limpo. Com a pipeta graduada em mãos, devemos inserir um pipetador em seu topo, o qual auxiliará na sucção do líquido para dentro da pipeta. Em seguida, colocamos a ponta da pipeta dentro do líquido a ser succionado e então enchemos a pipeta até que passe o seu volume máximo. Descartamos esta primeira porção do líquido para limpar possíveis traços contaminantes dentro da pipeta. Esta operação deve ser repetida 2 ou 3 vezes. Após esta operação, enchemos novamente a pipeta acima de seu volume máximo e com um papel ou pano limpo, secamos a ponta externa da pipeta. Depois, escoamos o líquido até o volume desejado, observando
que a medida deve ser feita de maneira que a linha da visão esteja na mesma altura da superfície do líquido, e a curva inferior que o líquido faz dentro da pipeta deve estar sobre o traço que marca o volume desejado. Assim, ajustando o volume, escoamos o líquido na parede do frasco que receberá a quantidade medida, evitando assim respingos e perdas. De um modo geral, após o escoamento total, esperamos mais 15 segundos com a pipeta na vertical, para garantir a total transferência do líquido. As pipetas devem ser lavadas e guardadas em um suporte específico após o seu uso. Beleza. Basicamente é isso. Percebam ali que quando ela estava usando, né, a pipeta, tava o traço do interesse dela, né, de marcar o volume, estava ali na altura dos olhos. Isso acontece para evitar o que a gente chama de erro de paralaxe, que é você tá com a altura dos olhos aqui, mas você está olhando aqui. Não pode. Tem que estar na altura para que você identifique realmente o volume exato que ele é. Então, por isso que ela fala sobre isso, né? Sobre essa altura ali, para você estar medindo na altura dos olhos. Para que seja uma medição correta, vamos dizer assim, uma medição correta. Tem outra palavra mais bonita, mas, enfim. Aqui a gente tem a pipeta Pasteur, que é um conta-gotas, utilizada para transferir pequenas quantidades de líquidos através do gotejamento. É diferente das pipetas graduada e volumétrica por não possuir um volume determinado. O que vai ocorrer é que você vai pegar ali e vai adicionar gotas, por isso que é conta-gotas. A gente precisa de volume para isso, né? Para quando você vai, por exemplo, ali, fazer um experimento e aí ele vai falar, adicione algumas gotas, ou às vezes ele fala, né, adicione 5 gotas, ou ele fala também para adicionar no roteiro, né, do experimento, adicione de 5 a 10 gotas, né, de tal substância em tal solução. Então é para isso que serve esse conta-gotas. Aqui temos um funil de vidro, é usado para transferência de líquidos e em filtrações simples de laboratório. O funil com haste longa é chamado de funil analítico. Então a gente tem aqui um com essa haste aqui mais curta e outro mais comprido, mais longo. Apresenta duas aplicações importantes: na transferência de líquidos para frascos de boca estreita ou em filtração, e para suportar o papel poroso, que é um papel de filtro, destinado a reter as partículas grosseiras em suspensão na mistura sólido-líquido a ser separada. Então, tanto para filtração quanto para transferência de líquidos. Aqui nós temos o papel de filtro, que vai ser colocado, né, dentro desse funil de vidro. É utilizado para reter materiais sólidos que não foram dissolvidos no líquido que passa por ele. O tipo de papel de filtro escolhido é escolhido de acordo com sua porosidade e afeta consequentemente a velocidade da filtração. Normalmente a gente coloca esse papel de filtro dobrado. A gente não costuma colocar ele assim, porque isso acaba demorando muito para filtrar. A gente vai dobrando ele em muitas partes, ele fica totalmente com muitas dobrinhas, então isso faz com que isso seja mais rápido a filtração. Então você dobra, vai dobrando até que você não consegue mais dobrar. E aí você abre ele e fica todo dobradinho, sabe? Fica bem bonitinho. Eu esqueci de fazer uma foto pra vocês, mas caso vocês queiram ver é só me avisar. Frasco de reagente. Diferentes capacidades volumétricas pode ser graduado ou não, né? Pode mostrar aqui essa graduação, que são os vários risquinhos ou não. É usado para o armazenamento de soluções. É para guardar mesmo, né? Às vezes você faz uma solução ali, que é do seu interesse guardar, ou às vezes é uma solução que está armazenada ali. São os frascos de armazenamento de reagentes, de soluções. Aqui nós temos o bico de Bunsen, que a gente já falou sobre ele, mas agora ele pode ser dessa forma aqui, né, que é mais comum, mas ele pode ser de outros modelos, de outras cores. Mas isso aqui é o mais comum nos laboratórios.
é usado para aquecimentos em laboratório pela queima de gás, produz chama cônica, em que a zona mais quente pode chegar a 1.500 graus Celsius. De acordo com a relação entre as velocidades de entrada de gás, combustível e ar, teremos uma chama azulada quando tem excesso de combustível na mistura e deficiência de ar. Então, por exemplo, aqui temos a entrada de gás, aqui nós temos um regulador de ar, onde você pode controlar se você quer a entrada de ar ou não, então você pode abrir ou fechar. Aqui nessa parte aqui é onde vai sair a chama. Aqui nessa parte inferior nós temos a chama redutora e na parte superior nós temos a chama oxidante. O bico de Bunsen ele é utilizado juntamente com a tela de amianto. Nós temos diferentes tamanhos, né? A tela de amianto é usado para distribuir uniformemente o calor em procedimentos de aquecimento, e o amianto ele é colocado sobre um tripé de ferro, que é utilizado para sustentar a tela de amianto em operação de aquecimento. Então, nós vamos colocar o bico de Bunsen embaixo, o tripé sustentando a tela de amianto em cima, e aqui em cima da tela de amianto a gente pode colocar um Becker, um Erlenmeyer, um balão de fundo chato, ou até mesmo um balão de fundo redondo, mas desde que a gente segure ele com uma haste, né, para que ele fique fixo ali e não caia, não tombe, né, ele tem que estar preso ali para proporcionar segurança, tá? Aqui nós temos cadinho de porcelana, né, são diferentes capacidades voluméricas, ele tem vários tamanhos. Esse cadinho de porcelana é como uma canequinha, né, de porcelana, ele pode ou não ter essa tampinha, tá? É usado para aquecimento a seco, são calcinações no bico de Bunsen e na mufla, resistem bem à elevação de temperatura, podem ser aquecidos diretamente sobre a chama até o rubro. O rubro é a parte mais amarelada, mais avermelhada da chama do bico de Bunsen. Daí seu uso na calcinação de pequenas quantidades de substâncias ou materiais. Podem ser feitos de níquel, ferro, platina, porcelana, etc., conforme o uso a que se destina. Tá? Então, é muito resistente a aquecimento. Aqui nós temos o triângulo de porcelana, é usado para sustentar cadinhos de porcelana em aquecimentos diretos no bico de Bunsen. Então, percebam aqui que a gente vai precisar desse triângulo de porcelana e ele está preso aqui nessa presilha aqui na haste universal, tá? E aqui nós temos o bico de Bunsen aqui. E aqui, percebam que está segurando a tampa, né, do cadinho de porcelana com uma pinça, tá? Aqui nós temos funil de decantação. Diferentes capacidades volumétricas, ele pode ser assim mais compridinho, ou ele pode ser assim mais arredondado, tá? Usados para separação de líquidos immiscíveis. Então, ali, decantação, porque a gente vai decantar. Vai separar o líquido menos denso do líquido mais denso. E aqui, o funil de decantação, ele tem essa torneira para proporcionar o escoamento. Então, você vai deixar ele ali decantando e a própria ação da gravidade vai proporcionar a separação, né, do líquido mais denso e do líquido menos denso. Então, quando essa separação ali for visível, né, você vai observar essa separação de fases, você pode abrir essa torneirinha e separar o líquido mais denso, né, aqui num becker, por exemplo, e aí você tem no funil de decantação apenas o líquido menos denso. Aqui o suporte universal, que também é chamado de base com haste, tá? Que tem aqui a base e a haste. Temos aqui o anel para funil, né? Que tem diferentes tamanhos de acordo com o interesse. Ele pode sustentar, por exemplo, um funil de decantação ou aqui, por exemplo, o triângulo de porcelana, que vai sustentar o cadinho de porcelana. Aqui nós temos a pinça de madeira, que vai ser usado para segurar os tubos de ensaio durante os aquecimentos diretos no bico de Bunsen. Então, aqui, igual a gente estava falando, né? Aqui está a pessoa, né? A boca, né, do tubo de ensaio, ele está para o lado contrário, desde que não tenha nenhuma pessoa aqui também para fornecer perigo para ela também, tá? Então, aqui nós estamos tendo esse aquecimento, está segurando o tubo de ensaio com a pinça de madeira. Perceba o aquecimento direto na chama do bico de Bunsen aqui. Aqui nós temos um almofariz e pitilo, são de diferentes tamanhos, eles são usados para triturar e para pulverizar sólidos. Quando a gente tem, por exemplo, a gente fez no laboratório extração de óleo essencial, de casca de laranja,
casca de limão. Então a gente usou o almofariz e o pistilo para amassar ele ali, para triturar essa casca, né, dessas frutas, né, do limão e da laranja. Então ele pode ser usado para isso, né, para triturar, para pulverizar, né, para amassar, como se fosse ali um pilãozinho, sabe? Mais ou menos nesse sentido. Aqui temos a cuba de vidro, que é usado para banhos de gelo e fins diversos, né, que seria tipo uma banho-maria, né, para resfriar, por exemplo. Aqui nós temos vidro de relógio, diferentes tamanhos, né, tem vários tamanhos, como se fosse uma lente, sabe? Ele é meio redondinho. É usado para cobrir béqueres em evaporações, pesagens e fins diversos. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui tem um aquecimento de alguma coisa no becker e você não quer que haja a perca aqui, por exemplo, de gases, você pode cobrir esse becker com esse vidro de relógio. Pode ser, né, com a parte assim, né, dessa forma, pode ser ao contrário também, que dá certo, tá? Normalmente eu usava ele ao contrário, né, mas, enfim. E aqui a gente pode usar ele para pesar também. A gente pode colocar a substância, né, de interesse em cima do vidro de relógio e levar na balança para determinar a massa, tá? Aqui nós temos a cápsula de porcelana, diferentes tamanhos também. É utilizada para evaporar líquidos e soluções. Então a gente vai colocar dentro da cápsula de porcelana a solução que você deseja que evapore ali e funciona, né, para isso. Aqui nós temos a placa de Petri. Ela tem diferentes tamanhos. Ela é como se fosse um vidro de relógio, ó. A diferença é que ela tem essa borda aqui, ó, e ela tem a tampinha dela. Então a tampinha, o diâmetro dela é um pouquinho maior para proporcionar o encaixe e ela é usada para análises microbiológicas, tá? Então é muito utilizado em laboratórios de microbiologia. Então, a gente vai colocar, por exemplo, trabalhar com meios de cultura, é utilizado placa de Petri, tá? Aqui temos o dessecador, ele tem vários tamanhos diferentes, tá? É usado para resfriar substâncias em ausência de umidade, muito usado em laboratório, muito utilizado mesmo. É um recipiente grande, provido de tampa bem ajustada, mas pode ser um pouco menor também, destinado a manter a atmosfera anidra. Anidra é com ausência de umidade. Para tal, o compartimento inferior é carregado com agente dessecante, como o cloreto de cálcio anidro, ou o ácido sulfúrico concentrado, ou sílica gel. É usado para secagem e proteção contra a umidade, né, ambiente anidro, de materiais higroscópicos. Cadinhos são resfriados em seu interior para posterior pesagem, etc. Então, basicamente, é um ambiente dentro desse secador onde há ausência de umidade, né? Tem algumas substâncias, por exemplo, que não pode estar em contato com a umidade do ar, porque pode explodir. Então, elas podem ser armazenadas nesse dessecador, né? Para proporcionar segurança. Pesa filtros, ele é de diferentes tamanhos, é usado para pesagens de sólidos. Gente, sinceramente, eu nunca vi um desse daqui, tá? Mas, ó, percebam que às vezes ele é um pouco mais longo, mais arredondado, né? Mais gordinho, mais largo. Usado para pesagens de sólidos. Gente, eu nunca vi isso aqui. Sério, não é tão usual assim. Aqui nós temos a lima triangular. É uma lima mesmo, né? Usada para corte de tubos de vidros. Frasco lavador. É usado para lavagem, remoção de precipitados e outros fins. Isso aqui também eu já vi no laboratório, mas eu nunca usei. Mas o que pode ser usado similar é a pseta, que eu já usei muito. Que ela tem diferentes tamanhos, às vezes as tampinhas são de diferentes cores. E é usada para o mesmo fim do frasco lavador. Para lavagem de vidrarias, para remoção de precipitados do fundo do recipiente, enfim. As psetas são mais utilizadas do que o frasco lavador, tá? E em todo laboratório tem pseta. Todo laboratório, todo experimento, você usa uma pseta sim, tá? Aqui temos um pignômetro, diferentes tamanhos também. É usado para determinar a densidade de líquidos. Então, dentro desse recipiente, você consegue determinar a densidade do líquido. Aqui nós temos a garra metálica, que também pode ser chamada de garra universal, onde ela vai ser presa no suporte
universal, todos usados em todas as filtrações, sustentação de peças, tais como condensador, funil de decantação e outros tipos de vidrarias. Então, a garra metálica é usada para sustentar mesmo, né? As vidrarias, os materiais de laboratório na haste universal. Aqui temos o Kitasato e o funil de Buchner, eu acho que é Buchner que fala, usados em conjunto para filtração a vácuo, onde aqui em cima nós temos o funil de Buchner sobre o Kitasato. O Kitasato, ele tem essa saída lateral aqui, que é onde vai ter o bombeamento. Aí aqui dentro do Kitasato a gente tem o material filtrado, então a gente vai colocar aqui em cima no funil de Buchner, vamos colocar um filtro de papel aqui nessa parte. Ele tem o funil de Buchner, ele tem vários furinhos aqui, onde vai passar esse material a ser filtrado, e por conta desse bombeamento, que vai proporcionar um vácuo, né, para essa sucção, é onde vai ocorrer a filtração. Não, por exemplo, na filtração normal, onde vai ocorrer a gravidade que vai passar o filtrado, né? Não, aqui vai precisar do vácuo para que ocorra essa filtração. Aqui nós temos a trompa de vácuo que vai ser colocado sobre o Kitasato, pode ser com ou sem registro, né? Aqui temos sem registro e aqui temos o com registro. E aqui, ó, usado em conjunto com o Kitasato e o funil de Buchner em filtrações a vácuo. Então, a gente vai colocar uma mistura heterogênea aqui. Temos papel de filtro aqui no funil de Buchner. Percebam aqui essas bolinhas que representam os furinhos, né, do funil. Aqui nós temos uma rolha de borracha, né, para prender o funil de Buchner no Kitasato. Aqui nós vamos ter vácuo, porque a gente tem aqui uma mangueira que vai estar ligada nessa trompa de vácuo, que é essa daqui, onde vai ocorrer a passagem de água. E aqui nós vamos ter o líquido separado, que vai ser o filtrado, né? Basicamente assim que vai ocorrer a filtração a vácuo. Aqui nós temos termômetros, a gente já viu ele anteriormente, né? Usado para ter medida de temperatura. Nas destinações ele é muito importante. Às vezes também para determinar se você está com uma substância em aquecimento, e às vezes você precisa descobrir se aquela substância é pura ou é mistura. A gente falou sobre isso na aula passada. O termômetro, então, ele é muito utilizado. Aqui nós temos vareta de vidro, diferentes tamanhos, utilizadas para montagem de aparelho, interligações e outros fins, como se fosse uma haste, né, universal. Aqui nós temos bastão de vidro, também são de diferentes tamanhos, usados para agitar soluções, transporte de líquidos na filtração e outros fins. Então, ela auxilia, né, na mistura ali da solução. Às vezes você vai transferir uma solução de um recipiente para outro, então você usa o bastão de vidro para que te auxilie nessa transferência. Aqui nós temos o furador de rolha. Tem outros modelos desse furador de rolha, mas basicamente é para você furar uma rolha. Como o nome já diz. Aqui nós temos um tubo em U, ele é um tubo assim, normalmente de vidro. Não sei se é feito de outros materiais, mas ele é utilizado em eletrólise. Por exemplo, a gente tem aqui, né, a eletrólise, aqui temos o cobre, solução de cobre, solução de zinco, né, em íons. E aqui nós temos o tubo colocado aqui, esse tubo em um, que é a ponte salina, né, para que ocorra realmente a eletrólise. Não vou falar sobre isso, eu acredito que vocês, se vocês não viram isso, eu acredito que vocês ainda vão ver. Mas esse tubo em U é usado aqui interligando, né, as duas soluções na eletrólise. Aqui nós temos o aparelho de Kipling, é usado para a produção de gases tais como o H2S ou o CO2 e etc. Produção de gases. Aqui temos pinça metálica Castelloy ou tenaz, é usada para transporte de cadinhos e outros fins. Lembram lá atrás, onde a gente estava vendo o cadinho de porcelana, que usava uma pinça dessa daqui, segurando a tampa do cadinho? Então, é essa pinça. Escovas de limpeza, diferentes modelos de escovas, é utilizada para lavagem de vidrarias, né, para limpeza dos tubos de ensaio, dos outros recipientes, enfim. É utilizada para lavagem, né, dos recipientes que a gente utiliza nos experimentos. Aqui nós temos a pinça de Mohr e aqui a pinça de Hoffman, é usada para impedir ou diminuir fluxos gasosos. Garra para condensador.
diferentes tamanhos, porque aqui ele vai prender o condensador na destilação. É usada para sustentar condensadores na destilação. Aqui nós temos os condensadores. Aqui temos um condensador reto, né? Condensador de Liebig. É usado em destilações. Então, os condensadores eles são utilizados para condensar os vapores e gases da destilação. Utilizados também para condensar os gases e vapores na destilação de líquidos. A mesma coisa, né? Enfim, é usado para condensar, para condensação dos gases e os vapores, né, na destilação de líquidos. Então, aqui nós temos o reto, né, o condensador reto. Temos o condensador de Alin, que é o condensador de bolas, que é usado para refluxo de líquidos. E aqui o condensador de serpentina, que é utilizado em destilações ou em refluxos. Então, dependendo da destilação que você está realizando, você pode ter esses 3 tipos de condensadores. Aqui, reto, de bolas e o de serpentina. Percebam aqui que nessa parte aqui externa, aqui também nessa parte aqui externa das bolinhas e aqui na parte externa da serpentina, vai ocorrer a passagem de água. A água vai entrar fria e vai sair mais morna, né? Porque aqui tá passando gases. E aqui, nesses gases, eles vão resfriar para que aqui seja coletado no Erlenmeyer. Normalmente no Erlenmeyer que a gente usa, né? Para ser coletado. E aí, dependendo da temperatura que dos gases que você está condensando, você precisa dessas bolas ou dessa serpentina para ter mais área de contato, para que quando chegar aqui, você não tenha ainda o estado gasoso, né, em vapores, o seu material de interesse, a substância de interesse. Então, aqui no final do processo, para você coletar, você não pode ter o seu destilado em vapor, você precisa dele em estado líquido para você consiga coletar. Então, por isso que às vezes é usado o condensador de bolas ou em serpentina, para que essa área de contato seja maior e você consiga, ao final, você ter realmente todo o seu material de interesse em estado líquido. Aqui nós temos um exemplo dessa destilação, né? A mesma imagem que a gente usou anteriormente, tá? Aqui está usando o condensador reto, né? Mas podia ser usado também o condensador em bolas ou em serpentina, tá? Mas pensando sempre nessa eficiência do condensador, né? Para que todo o material condensado ele esteja realmente aqui, não haja perca, né, desse material por conta de estar em estado de vapor. A coluna de fracionamento. Tem diferentes modelos para a coluna de fracionamento. Ela é usada na destilação em pequena escala para a separação dos componentes de uma mistura de líquidos miscíveis, mas com diferentes pontos de ebulição. O composto mais volátil, ou seja, que possui o menor ponto de ebulição, ele vai ser separado primeiro na coluna e quando chega ao condensador retorna ao estado líquido. Então, temos aqui vários tipos de colunas. Tem a coluna Vigré, Hempel e Jung, se eu não me engano. São colunas de fracionamento. Então, o que acontece? Ela vai ser colocada aqui, tá? E nessa coluna de fracionamento, vai ocorrer esses obstáculos aqui. Que as substâncias com um ponto de ebulição menor, elas vão retornar aqui para a solução. Então, isso vai ocorrer uma destilação em partes, né, em etapas. Aqui nós temos espátulas de diferentes modelos, diferentes tamanhos, usados para transferência de substâncias sólidas. É uma espátula, como se fosse uma colherzinha. Aqui nós temos estufa, diferentes modelos também, é usada para secagem de materiais até 300 graus Celsius. Temos a mufla, que também serve para aquecimento, mas ela vai uma temperatura mais elevada, de 1500 graus Celsius, usada para calcinações. Aqui nós temos uma chapa aquecedora, como se fosse uma manta, lembra da manta que a gente já viu? Só que com a diferença que ela é chata, ela é plana, né? E ela pode ou não ter um agitador. Então, a gente utiliza para aquecer substâncias de maneira uniforme, em um recipiente colocado nessa plataforma metálica,
Também tem a função de agitador para homogeneizar soluções enquanto aquece. Nesse equipamento, o controle de temperatura e de agitação do material pode ser feito manualmente. Então, você pode controlar tanto a temperatura quanto a agitação, né? E é utilizado para agitação essa barra agitadora, que a gente normalmente chama de peixinho. Esse equipamento é inserido em soluções que estão no agitador magnético para serem homogeneizadas. O campo magnético criado por um ímã faz com que o peixinho gire dentro dessa solução e proporcionando a agitação. Aqui nós temos uma balança de precisão, diferentes modelos, tem vários modelos dentro do laboratório. É utilizada para medir a massa de materiais no laboratório com rigor para a realização de análises químicas. Os vidros que envolvem a região onde a amostra é colocada são úteis para que correntes de ar não interfiram no valor da pesagem. Então aqui temos as paredes de vidros aqui, e aqui em cima também normalmente tem vidro também. Normalmente nos laboratórios tem uma sala específica de pesagem, né? Sala da balança ou algo do tipo, para que ali um local pequeno, normalmente só entram lá 2 pessoas no máximo, para que realmente não haja correntes de ar que vai interferir na medição da massa, né? Então, para não interferir no valor da pesagem, né? Aqui nós temos um pHmetro, um aparelho, né, para medir o pH. Utilizado para medir o pH, que é o potencial hidrogênio iônico, em amostras através da condutividade. Os milivolts detectados no aparelho são transformados para a escala de pH, que varia de 0 a 14, e são utilizadas soluções padrões para calibrar o aparelho e minimizar os erros de leitura. Quando não tem pHmetro, a gente pode utilizar também um papel indicador de pH, que é uma faixazinha assim, você vai colocar ele dentro da solução, e dependendo da cor que ele te mostrar ali, você vai colocar dentro daquela legenda e você vai identificar qual cor está mais próxima, ou às vezes pode ser que dê exatamente a mesma cor ali da legenda, e você tem o pH, né? Então, aquele papel de pH também funciona. Aqui nós temos o aparelho de pH e aqui temos um pHmetro de bolso. Essa parte aqui você coloca dentro da solução para você determinar o pH. E é isso. Não sei se ficou longa a nossa aula de hoje. Tem outras coisas legais também para a gente conversar sobre, né, materiais de laboratório, mas é isso. Basicamente é isso. Caso vocês tenham dúvidas, entre em contato comigo ou procure um monitor para te ajudar. Não se esqueça de registrar a presença. Estuda o material da pasta da aula 12 no Drive. Façam os exercícios. Se puderem, dêem pelo menos uma olhada na apostila que eu deixei para vocês. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.